Eu estou com uma expectativa muito grande dessa palavra hoje. Na vida daquele que prega a palavra, a gente passa por muitas experiências. Esse ano, dia 27 de novembro, eu completo 30 anos de caminhada com Jesus Cristo. E 20 anos de ministério pastoral. Tantas coisas acontecem pelo caminho. Quando eu preparava essa mensagem durante a semana, em alguns momentos em que eu tenho o privilégio de pregar a palavra, eu sou tomado por uns sentimentos muito específicos. E essa palavra de hoje me trouxe um desejo de que ela pudesse chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, quero dizer para você que eu louvo a Deus por você estar aqui, por Deus ter trazido você hoje. Eu quero convidar você para fazer uma oração nesse momento. Queria convidar você para fechar os seus olhos e pedir ao Espírito Santo que ministre ao seu coração, fale com você de uma forma pessoal nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nós precisamos ouvir tua voz. Nós necessitamos que o Senhor fale conosco de uma forma singular, pessoal. Espírito Santo, eu te peço que, da mesma maneira que o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, o Senhor também possa ministrar ao coração de cada um. Fica conosco e aplica no nosso coração. Nós queremos ouvir tua doce voz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, quando nós estávamos à mesa para almoçar, a gente preparou uma mesa hoje para almoçarmos um último domingo que antecede uma longa jornada da Letícia. Então eu fiz questão de preparar um almoço hoje para honrá-la, aquilo que eu sei que ela gosta muito, porque no próximo domingo seguinte nós estaremos longe daqui. Nesse domingo seguinte eu vou estar acompanhando ela. E eu disse a ela que essa palavra que eu vou pregar hoje, eu poderia dizer que é o retrato da minha vida.
da minha jornada de fé. Talvez seja por isso que ela tanto mexeu comigo, e a minha oração foi que, de fato, o Espírito Santo possa falar ao seu coração, como ele falou ao meu coração. Há 2 domingos nós começamos uma série de mensagens aqui, cujo tema é Enraizados. Inspirado na palavra de Deus, nós estamos refletindo sobre a importância de cuidarmos bem das nossas raízes. Aprendemos no primeiro domingo que é a raiz que sustenta toda a planta. E quando nós desenvolvemos o nosso sistema de raízes, nós vamos ser capazes de enfrentarmos qualquer tipo de realidade que venha comparecer na nossa vida. Domingo passado nós continuamos essa primeira mensagem, cujo tema é o sistema secreto, onde Deus desenvolve você. Falamos sobre a importância de você enfrentar o processo, e o processo é a jornada, o caminho que Deus estabeleceu para você passar para o desenvolvimento das suas raízes. E hoje, eu convido você para refletirmos sobre o seguinte tema: o valor das raízes. Por que é importante a gente cuidar tão bem daquilo que vai nos sustentar? Por que às vezes nós nos sentimos tão fragilizados e suscetíveis a realidades que nos ultrapassa na nossa jornada? O Salmo 1, versículo 3, o texto diz: é como árvore plantada junto à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando de que de fato existe um caminho, existe uma possibilidade de você viver de uma forma mais estável, mais segura, de uma forma onde nós não sintamos tão afetados na nossa vida. Porque o que o texto nos diz, o salmista nos diz que aquele que confia em Deus, ele experimenta algo na sua vida, que nada é capaz de mudar essa realidade. Ele continua sendo frutífero, as suas folhas não murcham, e aí o texto termina dizendo: tudo que ele faz prospera. E a pergunta que eu fiz foi: o que existe nessa árvore que é capaz de mantê-la tão estável assim? E aí eu cheguei na conclusão sobre o valor das raízes. Qual o valor das raízes? No Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 5, a Bíblia nos diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essas palavras foram ditas por Jesus, e elas foram ditas por Jesus num momento muito particular com os discípulos. Está chegando a hora de Jesus enfrentar a cruz e passar pelo todo o processo que havia cruzes
iria trazer sobre a sua vida. Depois de andar mais de 3 anos com seus discípulos, Jesus os reúne para essa última instrução, para essa última conversa. Essa conversa inicia no capítulo 14 de João, com a seguinte frase de Jesus: não perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus fala que chegou o momento e o propósito dele cumprir aqui na terra a sua vinda. Diz: agora eu vou preparar lugar, eu vou para o Pai e eu voltarei e vos levarei e vos receberei para mim mesmo. Ainda no capítulo 14. E depois Jesus introduz um novo assunto no capítulo 15, falando sobre a importância da permanência nele, naquilo que nós podemos experimentar nele, que vai nos sustentar e vai nos garantir uma outra dimensão de existência humana. Eu resolvi chamar assim. E Jesus começa dizendo que ele é a videira. No versículo 16 do mesmo capítulo, Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permanece. Jesus está dizendo que nós fomos escolhidos para um propósito. Não somos nós que escolhemos Ele, mas é Ele que nos escolhe, e Ele nos escolhe para um propósito. E esse propósito, ele diz, é para você dar fruto e esses frutos permanecerem. Esses frutos serem de boa qualidade. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Olhando para esses textos bíblicos, eu percebo uma coisa muito incomum entre eles. Para que as árvores possam ser frondosas, saudáveis e darem fruto no tempo certo, o segredo é ter raízes profundas. O segredo é ter raízes profundas e fortes, que sejam capazes de obter todo o suprimento que é necessário para os momentos desafiadores. E o segredo, para que nós, como as árvores, possamos ter raízes profundas e fortes, é permanecer conectado em Deus e na sua palavra. Note bem que Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará fruto. Jesus está falando sobre a importância da permanência nele e na palavra dele, para que a gente cumpra o nosso propósito. E eu não sei você, mas eu estou certo de que nunca ficou tão claro para nós que em tempos de incertezas e instabilidades pelos quais estamos passando, nós só ficaremos firmes desenvolvendo o nosso sistema de raízes. Nesse momento de luta e de dificuldade que o mundo passa, só é capaz de ficar firme aquele cuja raiz está bem fincada em Deus e na sua palavra. O chamado de Deus, então, para as nossas vidas é para sermos frutíferos. E Benny Libet, o autor do livro Enraizado, tem um conceito muito único, especial sobre o que é ser frutífero. Ele diz: fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá o gosto de Jesus. Isso é o fruto. Qualquer coisa que você venha produzir a partir de você mesmo, que não seja capaz de mostrar, revelar o gosto de Cristo, isso não é um fruto.
E aí eu quero considerar com você, frutos não são atividades religiosas, como ir à igreja, como ler a Bíblia, como guardar os mandamentos, como pregar o evangelho, não é fruto, isso não é fruto. Isso é prática, dever daquele que resolveu seguir a Cristo. Fruto significa quando alguém prova a sua vida, ele está sentindo o gosto de Jesus. Isso é fruto. Está para além do que eu faço para Deus. A essência, na verdade, é em quem eu sou para Deus. Nós fomos chamados não apenas para darmos frutos, mas muitos frutos, e não somente muitos frutos, mas frutos que duram, que impactam uma geração. No ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última etapa. Antes dos frutos vêm as raízes. E aí eu quero dizer que Deus quer criar em mim, em você, um sistema de raízes, assim, que seja capaz de produzir o impacto que Ele espera através das nossas vidas. A pergunta é, por que ter, então, uma vida enraizada? Qual é o valor das raízes? Por que uma vida enraizada? Em primeiro lugar, porque uma vida enraizada nos leva a uma vida centrada em Jesus. Aperte os cintos, porque você vai balançar nessa cadeira agora. O valor das raízes, um deles, é a capacidade que tem de nos tornar centrado na pessoa de Jesus. E o que isso significa? Porque significa que quando eu estou enraizado, as minhas raízes, elas são capazes de me livrar de uma vida autocentrada. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, disse assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau! É o mesmo apóstolo Paulo que no mesmo conceito de uma vida centrada em Jesus, nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 a 17 assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, preste atenção nessa frase, nessa afirmação dele, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele conclui a sua fala dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui? O apóstolo Paulo, ele vê, ele percebe, ele toma consciência do valor do sacrifício de Jesus por ele. E isso impacta tanto a sua vida que foi capaz de alinhar o coração do apóstolo Paulo com o coração de Deus.
alinhou o propósito de Deus na vida dele de forma completa. A história do próprio apóstolo Paulo nos mostra isso. Ele está indo perseguir a igreja de Deus, aqueles que declaravam sua fé em Jesus, e depois do encontro com Cristo, ele se torna o pregador do Evangelho e se torna o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. O que aconteceu com ele? Ele entendeu que a vida não é sobre ele, mas é sobre Jesus nele. Quando eu entendo o valor do sacrifício de Cristo por mim, aí eu entendo que viver não é viver ao meu bel prazer, mas a vida só é possível a partir da vida dele em mim. Ele entende que a vida agora é sobre vivermos em Jesus e não viver para nós mesmos. Paulo descobre um amor que o constrange a viver para Jesus. Eu diria que aquele que está enraizado enxerga o que Cristo fez por si, ou por ele mesmo, e ele entende então o seu propósito de vida. É aí o valor da raiz. O ano era 2003. Portanto, 21 anos atrás. Eu estava no segundo ano do seminário. Que já era a expressão da contramão de tudo aquilo que minha família queria para mim. Por graça de Deus, eu sempre me destaquei nos estudos. Então havia uma certa expectativa da minha família que eu pudesse ser alguém, dentro do conceito de ser alguém deles. E aos 17 anos eu encontro Jesus, o meu amor. E a minha vida mudou. Tudo fez sentido para mim. Eu decido ir para o seminário para ser pastor. Tinha acabado de passar em 3 concursos públicos. Tinha assumido um deles, que era a polícia militar. E eu recebo o convite de assumir pastoralmente uma congregação. E a pergunta que me foi feita foi: você é capaz de largar o seu emprego para assumir definitivamente a congregação? Eu disse sim, eu sou. E assim eu fiz. Meu pai quase enlouqueceu. Meu pai tentou de todas as maneiras me dissuadir. Você é louco. Todo mundo busca isso que você tem e agora você está largando tudo. Você vai abrir mão do seu concurso, da sua carreira? A minha resposta para o meu pai naquele tempo foi assim: pai, eu não vou discutir com o senhor e nem espero que o senhor compreenda. Eu só quero dizer para o senhor, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Eu tinha acabado de passar no concurso da Polícia Militar de Brasília, entre os primeiros colocados. Fui chamado na primeira convocação. E orando sobre isso, o Espírito Santo falou assim para mim: se você for, eu não irei contigo. E se você for, você não volta mais. Eu já estava na Polícia Militar do Estado de Goiás e faltava um semestre para concluir o seminário. Para ir fazer o curso da Polícia Militar de Brasília, eu tinha que ser tempo integral, eu não tinha como estudar. Eu tive que fazer uma escolha, e ela não foi difícil.
eu decidi seguir o ministério. Quando você está enraizado em Deus, as decisões, por mais difíceis que elas sejam, isso não pesa no seu coração, porque você entende o seu propósito. E esse é o valor das raízes da nossa vida. As raízes em Deus, ela nos coloca no lugar correto, na nossa relação com Cristo. Nossa vida passa a ser centrada em Cristo. Sabe o que significa isso? Significa que agora o que encanta o seu coração é aquilo que encanta o coração dele. Significa que você passa a amar aquilo que ele ama. Você passa a querer fazer aquilo que ele quer fazer. As coisas encontram um lugar diferente na sua vida. E aí você descobre que não há mais lugar para você ser autocentrado. Você encontra um caminho de renúncia como um caminho de prazer e contentamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra autocentrado. E ela me trouxe assim: autocentrado é voltado para o seu próprio eu. Autocentrado é o que eles também definem como ególatra, como egoísta. E aí eu entendo que o valor da raiz está em me fazer centrar em Cristo, então rejeitar ser autocentrado. Conversar sobre isso é meio desconfortável, mas eu preciso ensinar isso a você hoje. A vida de Cristo, ela se torna a nossa vida. Quando Cristo vive em mim, Ele traz todos os recursos divinos para a minha vida. Uma vida enraizada é aprender a dar a Jesus Cristo total acesso à sua vida, para que Ele viva a vida dele na sua vida. Quando os outros veem você enfrentando uma crise, o que eles enxergam? Eles veem Jesus respondendo através da sua atitude, do seu comportamento? Sua família vê a diferença que Cristo faz quando você enfrenta as necessidades? Você olha para quem? Todos os dias? Para a provisão ou para o Deus provedor? Qual é a diferença que a presença de Jesus faz em sua vida? Uma vida autocentrada é uma vida focada nos seus próprios sonhos. É uma vida focada nos seus desejos, nas suas vontades, no seu prazer, nas suas preferências. A preocupação da pessoa autocentrada é com o seu bem-estar. É com tudo aquilo que diz respeito a ela. É uma vida narcisista, onde ele é o centro de tudo. E aí eu quero te dizer essa noite que o Evangelho é sobre Cristo. É sobre o que Ele sonha. É sobre os planos dEle para a minha vida. É sobre agradar e viver agradando a Ele. Deus quer se revelar aos outros. E Deus deseja fazer isso através da sua vida. Especialmente da maneira como você relaciona com Ele. Ele quer que sua família veja Cristo em você em cada um dos seus dias. O Pai quer expressar o amor dele por meio da sua vida a outras pessoas. Entenda uma coisa.
há uma grande diferença entre viver a vida cristã e permitir que Cristo viva a vida dele por meio da sua vida. Existe uma diferença muito grande. Refletindo sobre isso, eu preciso tecer uma crítica à igreja cristã de hoje em dia. Porque ao pensar sobre isso, a igreja cristã me parece muito mais autocentrada do que centrada em Cristo. Os programas são para gerar contentamento e prazer no outro, e não para tornar a gente mais parecido com o Senhor. A essência de uma vida enraizada é Jesus Cristo. E o valor das raízes é que quanto mais fundo eu vou, mais parecido com Cristo eu me torno, e mais longe da superfície eu vivo. Aliás, essa é a proposta de Deus para mim e para você. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E o verso 9 ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eu quero dizer para você, que isso fique gravado no seu coração. O que Deus planejou, o que Deus sonhou, o que Deus quer, o que Deus deseja, é muito mais para além do que você possa imaginar melhor. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero te dizer essa noite, você pode confiar em Deus. Ele sabe fazer melhor do que você. A rota dele é melhor do que a sua. Os planos dele são melhores do que os seus. Jeremias 29:11 nos mostra isso. O Senhor dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu Deus é absolutamente confiável. Numa vida autocentrada, não há lugar para renúncia. Não há lugar para entrega, não há lugar para rendição. O autocentrado não se sacrifica. Ele quer os resultados do sacrifício, mas ele não está disposto a pagar o preço. O autocentrado olha para Deus com a intenção de que ele satisfaça seus desejos, suas vontades, seus anseios. Deus para o autocentrado é apenas como um gênio da lâmpada, onde eu posso esfregar quando eu bem entender, e ele precisa fazer o que eu quero. O autocentrado não pode se cansar, ele não pode se sentir frustrado, ele não pode se decepcionar, senão ele vira a baiana. Ele se revolta quando as coisas não acontecem como ele se planejou. O autocentrado olha para Deus e só vê o que vê como aquele que vai gerar bem-estar no presente. O autocentrado não está preocupado com amanhã, ele só olha para o agora. Aliás, o autocentrado está preocupado com o presente e nunca com o futuro. Porque ele se move pelo hedonismo. O prazer é a sua procura. O autocentrado, ele confia em si mesmo e nos seus recursos. Quando as coisas dão erradas para o autocentrado, sabe qual é a frase dele? Ó vida, ó céu,
Ó azar! Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Lembra da hienazinha do desenho? Ó vida! Ó céus! Ó azar! É essa atitude do auto-centrado quando as coisas não acontecem como ele planejou. Quando as coisas dão certo para o auto-centrado, a frase é: eu mereço. Quando as coisas dão errado para o auto-centrado, ele entra no processo de autocomiseração, de egoísmo puro, e evidencia o seu hedonismo. O autocentrado, ele nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Ele não consegue se mover pela gratidão, porque para ele sempre está faltando alguma coisa. O autocentrado sempre se compara com aqueles que estão à frente dele e nunca com os que estão para trás. Por isso, ele não consegue ser grato. Quem está à frente tem sempre mais. O valor das raízes é nos tirar deste lugar, desse adoecimento existencial, que só gera sofrimento a si mesmo e a todos que estão à sua volta, e nos colocar centrado em Jesus, que é a vida por um propósito muito maior do que simplesmente existir. Em segundo lugar, além de nos livrar de uma vida centrada em nós mesmos e nos fazer centrado em Cristo, o valor das raízes é porque ele é capaz de nos levar a confiar completamente em Jesus. Uma vida enraizada me leva a confiar completamente em Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, 27 e 28, nos diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu gosto muito dessa expressão, elas me seguem. Você sabe que um dos animais mais frágeis que existe é a ovelha. E ela é completamente dependente. Jesus fala que a relação que ele espera que tenhamos com ele é essa relação de alguém que ouve e de alguém que segue. O verso 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando de uma relação de completa confiança, onde eu não tenho medo de enfrentar absolutamente nada na minha vida. E aí, isso aqui faz eco com o que diz o Salmo 23, versículo 4, onde Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que tu está comigo. E aí, deixa eu te falar, se você tem consciência de que Jesus está com você, você não está preocupado para onde você está indo. Mais importante do que o lugar para onde eu vou é quem está indo comigo. Porque se Cristo está comigo, o deserto pode se tornar em um oásis. Mas se Jesus não está comigo, o oásis vai se tornar num grande deserto. Mateus 6, 25 a 34 me mostra claramente o que é confiar completamente em Jesus. O texto nos diz, eu vou fazer a leitura de alguns versículos aí, não vai estar projetado todos eles, mas o texto diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida cristã mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o seu Pai Celestial as alimenta.
não têm vocês muito mais valor do que elas? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo e não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Sabe como conclui esse sermão de Jesus? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uma vida enraizada nos leva a confiar na proteção de Jesus. Uma vida enraizada nos leva a confiar na provisão de Jesus. Nos leva a confiar na direção de Jesus. Sabe o que ele faz? Uma vida enraizada nos tira do modo sobrevivência e nos leva para o modo viver. Sabe qual é a diferença do viver e sobreviver? Viver é desfrutar. Viver é confiar. Viver é descansar. Sobreviver é existir. Sobreviver cansa, sobrecarrega, afadiga. Você já parou para se perguntar que talvez você esteja tão cansado, é porque você está carregando a carga que não é para você carregar? Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu posso te afirmar com certeza, não é o fardo de Jesus que está pesando. São as coisas que não têm relação com Ele que está sobrecarregando você. Hoje Ele te convida: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Ele te convida: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Vamos construir um raciocínio. O dia tem 24 horas, correto? Quantas dessas horas você dedica a Deus? Se um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas. Quantas horas da sua semana você dedica a Deus? Vamos pensar na agenda da nossa família Reviver? Pensando na nossa agenda semanal como igreja, nós temos uma celebração no domingo de 2 horas. E a sala de oração, 2 horas. 4 horas. Será mesmo que a atividade da igreja está cansando você? 168 horas você tem na semana, você está gastando 4, e 4 está pesando mais do que as 162. Mas eu ensaio na quinta, 2 horas também. Então você gasta 6 horas da sua semana e tem 168 nela. O que está pesando mais? Você está cansado? Eu concordo, não é mesmo? De onde vem esse cansaço? Você está pensando sobre isso? Olha só o problema. Porque você está cansado das coisas que você faz, você não vem à fonte de renovação. Não basta fazer as outras coisas se aquilo que é mais importante você está deixando de lado.
não busca o único que é capaz de te renovar. Quero chamar sua atenção para isso. Isaías 40, verso 28 a 31 diz assim, ó: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador do céu e da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, multiplica as forças de quem não tem vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Deixa eu te falar com todo amor. Fica em casa e você vai morrer em cima da cama. Porque de acordo com a palavra, só Ele é capaz de nos renovar. Eu não descanso quando eu abro mão dele. Eu me canso mais. Esse é o valor das raízes. Uma vida enraizada me leva a confiar completamente nele. Elas me mantêm ligado à videira verdadeira. Esse é o valor da raiz. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor. Aonde você vai ser renovado? Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças de quem não tem vigor. O enraizado entende que levanto os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É assim que o enraizado pensa. Eu preciso te dizer uma coisa hoje. Você não está precisando de mais trabalho para as coisas acontecerem. Você está precisando mais de Jesus. Se enraizar nele. De focar nele, como Maria. De aprofundar suas raízes nele. E não se aprofunda raízes bebendo da fonte de vez em quando. Isso precisa entrar nos nossos corações. O salmista, no Salmo 127, verso 1 e 2, diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente com o alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ama. Isso precisa entrar na nossa mente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai continuar sobrevivendo a partir daquilo que é inútil? Inútil trabalhar na construção, inútil montar guarda, inútil levantar cedo e dormir tarde. Sabe o que é isso? Isso é sobrevivência. Isso não é viver. Viver é desfrutar do sono que Ele dá a quem Ele ama. Isso é viver. Isso é o resultado de quem tem enraizado nele e confia nele. Quem confia na provisão dele. Quem confia na direção dele. Quem confia no cuidado dele. Quem confia no amor dele. Você nem para permitir Deus fazer o milagre da sua vida. Existem muitas pessoas que estão vivendo como Deus, ou querendo ser Deus, com a síndrome humana da onipresença.
Só Deus tem esse atributo. Só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele não se cansa, não se fadiga. Eu e você precisamos estar nele para sermos renovados. Caminhando para o fim. O modo sobrevivência nos faz viver cavando cisternas rachadas que não retêm águas. Nos iludindo que é com a força do nosso braço que as coisas vão acontecer. Viver no modo sobrevivência nos faz ser Marta e não Maria. Invertemos as prioridades. Ao invés de investirmos tempo na presença de Deus, investimos tempo nos desgastando de trabalhar. Inútil é levantar cedo e dormir tarde. É a Bíblia que está dizendo isso. Se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia, é inútil montar guarda. Você vai viver pelo que é inútil. E a gente esquece que nós estamos quebrando o princípio de Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? O pão e a roupa. Busquem primeiro o reino. Sabe qual é a ideia do original? Não se canse fazendo aquilo que você não vai conquistar sozinho. Gaste a sua energia e sua força comigo, e eu acrescentarei aquilo que você precisa. Quebrar o princípio do primeiro é viver afadigado e sobrecarregado, e nunca experimentar a renovação e a graça de Jesus sobre a sua vida. É isso que uma vida enraizada nos promove. Ela nos livra das distrações. Uma vida enraizada, concluindo, nos mantém focado naquilo que é importante. Não desligamos da videira verdadeira por nada. As coisas de Deus são prioridade para mim. Nós valorizamos o ser enxertado nele. Entendemos que não podemos viver fora dele. Nos mantém no foco daquilo que é mais importante. Como construir uma vida